Bom, pessoal que está aqui nos acompanhando, a live de hoje é com o Lucas Berlanza, que é presidente do Instituto Liberal, um estudioso de Carlos Lacerda. Quem o acompanha minimamente sabe que essa pauta é sempre muito forte para ele. E eu acho que nesse momento muito difícil, Lucas, que a cidade do Rio de Janeiro vive, porque nós já tivemos a queda da secretária municipal de saúde. Hoje tivemos a queda do secretário estadual de saúde. E a nível nacional já tivemos 2 trocas de ministro. Então, assim, se está sendo difícil para o Brasil como um todo, para o Rio de Janeiro está sendo pior ainda. E nós temos vários escândalos aí, a nível municipal, estadual. E nesse momento que o Rio de Janeiro vai ter uma eleição esse ano, teremos um novo prefeito, um novo ciclo se iniciando, eu acho que seria muito legal a gente pensar quais seriam as prioridades que um grande prefeito, como foi Carlos Lacerda, teria hoje. Boa parte da nossa conversa vai ser com relação a isso, mas eu gostaria também que você se apresentasse um pouco a quem está aqui nos acompanhando. Bom, em primeiro lugar, meus cumprimentos àqueles que nos assistem, àqueles que nos dão a honra da audiência. Minha trajetória, salvo engano temporal bem pouco significativo, começa perto do Pedro. Quando o Pedro estava ganhando eleição no DCE da PUC, estava eu começando a escrever os meus artigos no Instituto Liberal. Eu era um jovem estudante de jornalismo da UFRJ e não se sentia num ambiente, por assim dizer, ideologicamente hostil às suas tendências particulares, né? Não podia ser muito aberto sobre os meus pensamentos na minha universidade, muito raramente eu fazia isso. Encontrei no Instituto Liberal um espaço onde eu podia expressar os meus pontos de vista e fazer análises a partir das minhas perspectivas. Essa jornada começa com o Carlos Lacerda. Eu havia escrito um artigo a respeito do pensamento lacerdista sobre a imprensa, sobre a atividade jornalística. Para quem não sabe, Lacerda foi um dos maiores jornalistas brasileiros. A vocação dele de político caminhava muito junta com a vocação dele como comunicador e como jornalista. Então, eu escrevi numa disciplina da faculdade, tive essa audácia, porque tive a sorte de ter uma professora que permitiu isso, apesar de ela própria ser uma professora de esquerda. Ela era aberta a se falar em Lacerda, até porque era professora de História do Jornalismo. Sim. Não é que você vai dar aula de História do Jornalismo e vetar um trabalho sobre Lacerda. Então, ela me permitiu fazer esse trabalho, o trabalho de conclusão da disciplina, e algum tempo depois aconteceu o Congresso de História da Imprensa na UFRJ, a sede do Congresso seria lá, e ela me sugeriu, por que você não escreve esse artigo para o Congresso? Esse congresso foi em 2014, no ano do centenário do Lacerda. Sim. Eu escrevi e o artigo não foi aceito para o Congresso. Depois eu fui ver. Eu fui ver que tinha artigos sobre super-herói de quadrinhos americanos, mas no ano do centenário do Lacerda, no Congresso da Imprensa, nenhuma menção a ele foi tolerada. Encontrei no Instituto Liberal um espaço que me permitiu fazer essa publicação. A partir daí, como colunista do IEL, segui o meu caminho, escrevendo sobre a política contemporânea, sobre a conjuntura, análises de media watching, mas também sobre teoria e história política, principalmente a história brasileira, que apesar de não ser formalmente um historiador, é a minha paixão, o meu grande interesse é a história política brasileira. Nessa toada, eu participei de alguns documentários da produtora Brasil Paralelo, alguns devem ter assistido, e escrevi 2 livros. Um foi o Guia Bibliográfico da Nova Direita, 39 livros para compreender o fenômeno brasileiro, que saiu pela... Rendeu uma baita polêmica aí. Deu uma baita polêmica, por conta do mal entendido em relação ao título, mas saiu pela Resistência Cultural, deve vir a ter em breve, já está praticamente pronto o texto bruto, só esperando aí o tempo editorial, ser oportuno para isso. Deve sair uma edição expandida, falando sobre 50 livros em vez de apenas 39. Bacana. E também o livro Lacerda, A Virtude da Polêmica, que foi lançado ano passado pela LVM Editora. Pô, perfeito. Exatamente, como bem exposto aqui, você é um estudioso do Carlos Lacerda. Eu conheço muito menos, mas enquanto figura política, eu me envolvo muito mais para esse lado, gosto mais dessa vertente dele, mas é isso, não tem como ignorar, o poder de oratória, a capacidade de síntese que o Lacerda tinha, de passar as ideias
qualquer pessoa que concorde ou discorde dele tem que respeitar. A gente sabe que hoje em dia está muito reduzido essa comunicação de massa, né? O poder da rádio, o poder de saber falar bem na rádio, já não elege mais tanto quanto antigamente, já não arrebata tanto as massas quanto antigamente. Eu acho que o último grande fenômeno nesse sentido, não do modo positivo, mas foi o Garotinho, né? Acho que foi quem surgiu aí da rádio, se criou na rádio, se tornou governador do estado do Rio de Janeiro, mas uma figura a nível de valores completamente diferente do Lacerda, que isso fica claro. Mas a gente vê que de 10, 15 anos para cá, a gente não temos mais tantos radialistas. Você olha até dentro da LERJ, né? Hoje eu trabalho dentro da Assembleia Legislativa, você vê os nomes de deputados mais antigos, você tinha muitos radialistas, ou pessoas que participavam de programas de rádio. Era comum que fossem eleitos como vereadores, deputados estaduais, federais, e agora nessa nova geração você não vê tanto isso. Então, só para deixar claro que esse meio de comunicação diminuiu muito a força dele na política, mas é sempre muito bom ouvir alguns discursos, ler alguns discursos dele, porque servem muito de referência. Vou me apresentar rapidamente, deve ter alguns seguidores seus que não me conhecem. Eu sou Pedro Duarte, sou advogado, formado pela PUC-Rio, tenho 29 anos, estou concluindo uma pós em gestão pública no INSPER, em São Paulo, e estou filiado ao Partido Novo e trabalho com o deputado estadual Alexandre Freitas dentro da Assembleia Legislativa, fazendo boa parte do trabalho aí de fiscalização e análise jurídica lá dentro do gabinete. Bom, além disso, fui aprovado no processo seletivo do Novo para vir como candidato a vereador este ano e tenho olhado muito os números do Rio e os desafios que nós temos pela frente, que são muitos. O estado do Rio, historicamente, ele é quebrado. Já faz muito tempo, pelo menos 20 anos, que o Rio de Janeiro está numa trajetória, o estado, de quebra. Teve ali um pico positivo na época do Cabral, porque a gente teve um boom de royalties, do petróleo, um crescimento de commodities, o crescimento brasileiro como um todo que foi muito grande, e parecia que o Rio de Janeiro tinha voltado. Mas foi um voo de galinha e voltamos à nossa triste trajetória de quebradeira econômica. O município do Rio vinha numa situação melhor. Você teve superávit durante vários anos, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Tivemos anos seguidos de superávit, crescimento de receita, mas infelizmente de 2015 para cá, ano após ano, a Prefeitura do Rio acumula déficit, gasta mais do que arrecada. E, naturalmente, a matemática ela é infalível nesse sentido, a gente começa a sentir a falta dos recursos. Então, são contratos que são cancelados, servidores que são demitidos e problemas novos, além dos anteriores, que a cidade passa a enfrentar. E é nesse sentido que eu pergunto, né, e nós vamos conversar aqui sobre quais são os pontos que Carlos Lacerda mais levantaria como essenciais para o momento de hoje. Primeiro, só concluindo, que eu esqueci de mencionar o óbvio, né, que eu sou hoje o diretor-presidente do Instituto Liberal. Não falei isso, né? Está aqui atrás o emblema do Instituto Liberal, que é o centro de difusão de ideias, o think tank liberal mais antigo do Brasil, foi fundado em 1983, e também agradecer ao Alexandre Freitas, que você acaba de mencionar, que fez uma gentilíssima divulgação do meu livro, né? Quando o Partido Novo estava sugerindo dicas de leitura para a quarentena, o Alexandre Freitas mostrou lá o meu livro como a dica, mostrou que estava lendo. Ele gosta muito. Agradeço o prestígio que ele me concedeu. Eu acho interessante, porque aqui nós temos nessa conversa uma figura, a seu modo, uma figura de letras, né? Escreve livro, estuda história, e nós temos do outro lado da conversa uma figura que bota a mão na massa na política prática, na política partidária, na vida parlamentar, assessor parlamentar, já tem uma trajetória nisso, que lida diretamente com a máquina pública, com os números da máquina pública, com a realidade da máquina pública. Então, eu acho interessante a gente construir esse diálogo, respondendo a sua pergunta, eu levantando os pontos que o Lacerda abordou na época dele, o que ele realizou, trazendo um link para a realidade atual, e aí eu puxo para você trazer o teu ponto de vista de como é que essas ideias, ou como é que essa perspectiva que o Lacerda tinha, se aplica mais concretamente aos dramas que você, de forma muito próxima, conhece da realidade da máquina municipal. Em primeiro lugar, acho importante, porque assim que a gente se apresentou, a gente tem que apresentar o Lacerda também. Né? As pessoas têm que saber, nem todo mundo necessariamente vai saber de quem se trata a figura. O meu foco no meu livro
foi fazer uma coisa que ninguém fez até hoje. Biografias do Lacerda já existiam, trabalhos que abordavam até o próprio governo da Guanabara já existiam. O meu foco foi fazer uma biografia intelectual. Eu tentei sintetizar no livro o pensamento político dele, os principais pontos das ideias políticas dele. Mas existe um capítulo no livro, que é o capítulo, eu estou com o livro aqui à mão, para não me deixar errar, né? É justamente o capítulo 9, que se intitula O Governo da Guanabara, em que eu tento trazer um diálogo entre esse pensamento político geral do Lacerda e o pensamento administrativo dele como governador, bem como as realizações que ele teve como governador aqui na então cidade-estado da Guanabara. Sim. Carlos Lacerda foi um jovem militante comunista que rompeu com os comunistas. Eu vou encurtar a história porque esse não é o nosso foco, tem muita coisa aí que poderia ser dita. Rompendo com os comunistas, ele participou ali da fundação da UDN, que era o partido que reunia as forças mais liberais da época por oposição ao varguismo, por oposição a Getúlio Vargas e seus herdeiros políticos. Combateu o governo de Getúlio Vargas nos anos 50, como dono do jornal A Tribuna da Imprensa, que na verdade era o nome de uma coluna que ele mantinha no jornal Correio da Manhã. Ele conseguiu se emancipar desse jornal, fundar o seu próprio jornal, que era um jornal pequeno, não era um jornal de grande circulação, mas que tinha um impacto muito grande pela capacidade dele de mobilizar as pessoas, pela força dele da opinião, a força da retórica. É uma coisa que ele aprendeu muito ouvindo Fulton Sheen, que era um sacerdote católico que também usava o rádio nos Estados Unidos. Combateu duramente o governo Vargas, sofreu um atentado perto da sua residência, o famoso atentado de Toneleiros. Lacerda sobrevive, mas o major da aeronáutica, Rubens Vaz, falece. A crise política que se instala em consequência a isso leva ao suicídio do Vargas. Depois disso, Lacerda, como líder da UDN no parlamento, é opositor ao governo Juscelino Kubitschek, se opõe arduamente lá à Constituição de Brasília, à política desenvolvimentista do governo JK, apoia a eleição de Jânio Quadros, para depois se voltar contra ele também, eleito governador, junto com Jânio eleito presidente. Assume João Goulart. Lacerda também se opõe a João Goulart, apoia a derrubada de João Goulart por ocasião do famigerado golpe de 64, a chamada Revolução Redentora. No começo, se torna um porta-voz do governo militar estabelecido, do governo de Castelo Branco, para depois se tornar opositor ao regime militar, ser cassado. Ele tenta formar a Frente Ampla, uma união de políticos, de lideranças civis, em oposição ao regime militar, ao autoritarismo tecnocrático militarista. Fracassa, a Frente Ampla fracassa, o Lacerda é cassado pelo AI-5 em 1968, perde seus direitos políticos e morre sem tê-los recuperado. Esse é o Carlos Lacerda, essa é a figura que a gente está falando. Essa figura que se elege para o governo da Guanabara se elege com um discurso que desde que o Lacerda começa a travar contato com a realidade da política internacional, especialmente com a realidade da política alemã, a gente tem uma influência muito grande da democracia cristã alemã sobre a UDN, sobre lideranças da UDN. Até hoje, a professora Sandra Cavalcante, eu sei que Pedro também gosta dela, fala bastante dela. A professora Sandra, que eu conheço, tive várias vezes na casa dela, escreve a orelha do meu livro, ela era aliada do Lacerda, ela era militante lacerdista, é a maior lacerdista ainda viva hoje, dos seus 90 anos. Só para pontuar uma questão com relação à professora Sandra, salvo engano, ela concorreu a governadora em 82? 82. Perfeito. Dizendo que derrotar Brizola, enfrentar Brizola, era uma questão de Estado. Né? Perfeito. Concordo 100%. Se tivesse na época, concordaria mais ainda, faria campanha para esse discurso. Mas eu trabalhei, você sabe, com o Otávio Leite, que era estudante de Direito na UERJ na década de 80, e ele já me contou pessoalmente que lembra de acompanhar esse debate da Sandra, algum dos debates que ela participou, que foi dentro da UERJ, e dentro da UERJ ela naquela época apontando: vocês aqui me chamam de elitista, mas todos vocês aqui vão da classe média, da classe alta, carioca e fluminense, e se recusam a pagar por uma mensalidade mínima que ajude a custear essa universidade. Então, já na década de 80, a professora Sandra, que tem uma militância muito forte na área da educação, e você sabe disso melhor do que eu, apontando que as universidades públicas brasileiras são, e eram mais ainda antigamente, redutos de concentração da elite.
quem fazia direito UERJ, quem fazia engenharia UERJ, eram pessoas da classe alta brasileira, classe alta carioca, salvo raras exceções. Mas essas pessoas não topavam, e a maioria não topa até hoje, discutir que quem tem renda ajude a custear aquela universidade. Exatamente para que ela continue sendo de acesso a quem não tem dinheiro. Então, muito bacana, assim, já naquela época ela pontuar isso, e na UERJ. É um discurso muito afinado com o discurso que o Lacerda já fazia. A professora Sandra teve mais tempo de vida pública, né? Seguiu adiante dentro da Nova República. Então, ela acentuou o discurso nessa direção. Mas o Lacerda já falava isso, ele já tinha essa conversa do elitismo da universidade, dessa questão da universidade, às vezes até o grande foco do Lacerda era a educação básica, eu ainda ia chegar nisso. O grande foco dele era a educação básica. Perfeito. Então ele achava que concentrava-se demais a atenção em municiar a elite na universidade, esquecia-se a educação básica. E ele provavelmente era a voz, junto talvez ali com o professor Eugênio Boudin, que era um economista liberal da época, era a voz que se concentrava na educação básica, que priorizava a educação básica, muito mais do que os seus adversários. Mas voltando ao ponto que eu estava falando, a professora Sandra também, até hoje, ela elogia muito os alemães, ela elogia muito a política da democracia cristã alemã. Por quê? Nós estamos falando de anos 50, 60, 70 no máximo, que é quando o Lacerda morre. Certo. Isso antes dos Chicago Boys no Chile de Pinochet, cujas políticas econômicas, ninguém aqui vai bater palma para a ditadura do Pinochet, mas as políticas econômicas do Chicago Boys influenciam muito as gerações liberais contemporâneas. E também tampouco havia ocorrido o que aconteceu na década de 80, que foi a ascensão de lideranças como Ronald Reagan e Margaret Thatcher, principalmente a Thatcher, que também tinham essa tônica privatizante muito acentuada. Na época do Lacerda e da professora Sandra, a referência de política liberal econômica, dentro dos limites, dos parâmetros da época, era a Alemanha, onde se implementaram as políticas do ordoliberalismo, economia social de mercado. Você tinha nomes como Ludwig Erhard, William Röpke, no governo do Konrad Adenauer, que era o primeiro-ministro, o premier do Partido Democrata Cristão. O Lacerda cita esses economistas ordoliberais quando ele discursa na sua campanha para ser governador, e também em outras oportunidades nos seus vários brilhantes discursos políticos. E ele cita com muito destaque uma referência do Erhard, que o Erhard fala que a estabilidade da moeda, o combate à inflação, deveria ser considerado um direito fundamental do cidadão, pelas consequências que o descalabro orçamentário provoca. Isso dito por quem estava tentando conter ou remediar as consequências dramáticas de uma guerra global que aniquilou a Alemanha, e eles conseguiram ressuscitar a Alemanha. Sim. O Lacerda lidava já na época, quando ele assumiu o governo, com problemas da cidade do Rio, da cidade-estado da Guanabara, problemas financeiros já existiam na época, como você falou, esse problema não é de hoje, ele existe há muito tempo. A cidade lidou por muito tempo com administrações deficitárias, administrações incompetentes, que não lidaram com os problemas centrais da cidade. Sim. Mas o Lacerda, que na época via essa realidade, batia muito no governo do JK, que tinha feito Brasília às custas de um descalabro inflacionário, de um descalabro orçamentário, batia muito nisso. Sim. O Lacerda já dizia que o ponto primordial a ser considerado pelo governante é não se perder no equilíbrio orçamentário, respeitar o equilíbrio orçamentário para reconstruir a cidade, que era uma cidade que ele chamou no discurso dele de cidade devastada, a cidade do Rio era a cidade devastada, o discurso mais famoso dele na campanha tem esse título. Era preciso conter qualquer tipo de perigo de descalabro inflacionário, de descontrole inflacionário. Tanto assim que o Lacerda ele foi um governador que fez grandes obras que passam longe de serem obras faraônicas, elefantes brancos, mas na quantidade eram muitas obras, foram bastantes obras, porque ele estava preocupado com a infraestrutura e com o espaço urbano do Rio de Janeiro, que era o grande problema da cidade na época, junto com a falta de água, a gente já pode falar disso mais adiante. Então, Guandu, né? Sim, Guandu, a construção da vila do Guandu. Ele fez todas essas obras sem descontrolar o orçamento da cidade, tanto que o governador seguinte, o Negrão de Lima, não teve grandes problemas nesse particular, que recebeu já as contas dentro de um certo controle, respeitando-se ali os limites constitucionais. Então, eu acho que o Lacerda hoje,
sempre que me fazem essa pergunta, o que o Lacerda estaria fazendo hoje? É uma pergunta muito complicada, porque os contextos mudam, e a gente tem um homem, que eu não sei se a pergunta ela leva em consideração que o Lacerda teria ficado vivo esse tempo todo, acompanhando o processo histórico, o que eu acho que se tivesse acontecido a história seria diferente, até a história brasileira seria diferente. Eu não acredito, por exemplo, que o PT teria, no mínimo, o PT não teria sobrevivido ao mensalão, o Lacerda não teria pensado, não teria dado paz ao Lula. Então a história teria sido diferente, não dá para saber como estaria o Rio hoje. Ou se seria pegar o Lacerda numa máquina do tempo de 1960 e jogar ele hoje aqui, sem saber de nada, jogar nessa confusão que a gente está agora. Né? Cada contexto, dependendo do que for o que está sendo proposto na pergunta, vai ter uma consequência diferente. Agora, fato, qualquer que seja a situação, qualquer que seja a hipótese, a prioridade número 1 do Lacerda, inspirando-se no exemplo da democracia cristã, seria o equilíbrio orçamentário. Nós não estamos no Rio de Janeiro vivendo um pós-guerra, né, como a Alemanha viveu, a Alemanha que era o exemplo do Lacerda, mas nós estamos vivendo as consequências de um atentado dos nossos governantes populistas, nossos governantes demagógicos, que devastaram, como você bem já pontuou inicialmente, devastaram o orçamento do Estado e agora, mais recentemente, a cidade, o município sofre os impactos disso. Eu acho que a prioridade número 1 seria, diante do cenário que nós estamos vivendo, mexer nas contas. Perfeito. Como resolver isso? Aí eu passo a bola para você. Perfeito, Lucas. Concordo 100%. Muitas vezes eu sou uma pessoa que falo muito de ajuste fiscal, de responsabilidade fiscal, e às vezes algumas pessoas vêm e falam, mas Pedro, você só fala de orçamento, você só fala de dinheiro. Eu falo, olha só, sem orçamento equilibrado, você não tem educação, você não tem saúde, você não tem guarda municipal, o que significa ordenamento urbano, você não tem investimento em saneamento, porque o dinheiro ele é uma moeda de troca, simplesmente. Ele é uma moeda de troca convencionada para que a gente tenha acesso a serviços e produtos. Então, a partir do momento que a prefeitura fica sem recursos, ela vai ter que começar a cortar. É claro, cada um tem sua prioridade. Alguém vai preferir cortar primeiro na saúde, outro vai preferir primeiro cortar na educação, algum outro pode preferir primeiro tentar cortar em salário, enxugar gastos com o pessoal, o que normalmente até acho que é o melhor caminho, cortar privilégios, reduzir a folha, fazer uma reforma da Previdência. Mas, enfim, em algum lugar você vai ter que cortar. E aí, quando você tem dinheiro, você faz investimento. Então, para quem diz, você só fala de orçamento, tem que ter isso muito claro. Entender o orçamento e ter um equilíbrio orçamentário é essencial para a gente começar a falar de outros assuntos, porque sem isso, nada flui. Esse é um primeiro ponto. Sobre os números da cidade do Rio de Janeiro, a prefeitura já caminhava esse ano para um déficit, um rombo de 2 bilhões. Antes desse caos todo. A oposição já dizia que poderia ser 5. Já seria o dobro do maior rombo da história da cidade. Com essa análise do Covid, do impacto do coronavírus, aponta que a cidade do Rio de Janeiro pode ir a um déficit de 6 a 8 bilhões de reais em um ano. Isso é 20% do orçamento da cidade. Em um ano só de déficit. Sendo que nós já caminhamos para o 5º ano seguido de déficit. Mas, Pedro, o que isso significa? 1 bilhão de déficit é o orçamento inteiro da UERJ. Então, quando a gente fala, mas o município do Rio vai ter 2 bilhões de déficit, o quão pesado é isso? 2 bilhões são 2 UERJs. São 2 orçamentos inteiros do município de São Gonçalo, que tem 1.200.000 habitantes, que é aqui do nosso lado, município gigante. Todo o orçamento dele no ano, 1 bilhão. Então imagina você ter 6 bilhões de déficit no ano, 6 São Gonçalo, 6 UERJ de buraco em só um ano. Você tem que ser muito, muito ruim na sua gestão fiscal e muito irresponsável com os próximos prefeitos, com a população que está por vir. Porque toda conta, algum dia, precisa ser paga. A gente pode atrasar o cartão de crédito, a gente pode atrasar a conta de luz, mas se não sou o Pedro de hoje que vai pagar a conta, é o Pedro de daqui a um mês. Pode talvez não ser eu, mas o meu filho vai ter que pagar. Então qual é o legado, qual é a herança que uma geração vai deixar para outra? Uma cidade quebrada? Um estado quebrado? Então essa é a reflexão que a gente tem que ter. Então, eu acho prioritário para qualquer pessoa, candidato a prefeito, vereador, se ele não estiver falando minimamente de orçamento,
de déficit fiscal, de que a cidade está quebrada, ou se vier com um papo de, olha só, a cidade é rica, tem dinheiro, dá para achar. Mentira, mentira. A cidade tem sim um orçamento muito bom, só que não está sobrando. Quem vem com esse papo de tá sobrando dinheiro, mentira. Porque você pega a folha salarial, folha, mais previdência, e os gastos mínimos, você já chega em 100% do gasto. Então não está sobrando, você tem que fazer reforma, e algumas medidas vão ser impopulares. Reformar a Previdência Municipal nunca vai ser popular, mas precisa ser feito. Você mexer na folha, você virar e falar, eu não posso dar reajuste esse ano, porque eu não tenho caixa para isso, sempre vai ser impopular. E eu vejo essa referência no Lacerda de alguém que nunca teve medo de tomar ou defender medidas que fossem tidas como impopulares. Se ele tivesse a convicção de que a medida era correta, ele colocava a retórica dele, que era ótima, a oratória dele, e vamos convencer e vamos defender essa medida, para que a população entenda. A gente não pode, claro, se fechar dentro do gabinete, olhar os números e falar, vou fazer A. A gente tem que comunicar, tem que passar, tem que dialogar com a população. E ele, como comunicador de origem, como sempre foi excelente, não teria problema com isso. Mas de tudo que eu já li e ouvi, tive o prazer de acompanhar, muito inclusive pelas suas postagens, não me parece minimamente ser alguém que fugiria desse debate por ter medo de que ele seja impopular. Então eu viro e falo, olha, não tem como dar reajuste para a maioria das carreiras do funcionalismo hoje, porque não tem dinheiro. A gente tem que reformar a Previdência, porque não tem dinheiro. E nessa questão de prioridades, se tem que gastar, você vai ter que cortar de algum lugar. Você tem que ser muito honesto com relação a isso. Então, por exemplo, agora puxando um pouco até para o tema da educação, que eu acho excelente. O problema que ele pontuava já lá atrás é um problema muito real hoje. O Brasil gasta muito no ensino superior. Aí alguém vai virar e falar, nossa, então você está dizendo que está sobrando? Olha só, tudo é uma questão comparativa. Frente ao que a gente gasta no ensino básico, a gente gasta muito no ensino superior. Metade, arredondando, claro, que nunca é exato, mas metade de todo o orçamento da educação no Brasil vai para o ensino superior. A outra metade para a primeira infância, Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. Universidade são 5 anos. Ensino fundamental, 8 anos. Mais o médio, você coloca aí mais 3 anos. E todos os estudos, toda a literatura séria relacionada à educação aponta que onde mais faz diferença uma educação de qualidade na vida das pessoas é na primeira infância, na creche, na alfabetização, nos primeiros anos do ensino fundamental. É ali onde você tem a oportunidade de igualar a base de todo mundo. É ali onde as pessoas o que a criança absorve nessa época é surreal. Se você pega, por exemplo, a nível de línguas, né? Se você faz um colégio bilíngue, tenta ensinar línguas, uma segunda língua para alguém no ensino médio. Tenta ensinar para alguém no ensino superior. E compara com a facilidade que alguém tem de aprender isso na alfabetização e no CA. É fato que algumas línguas você só vai falar como um nativo, né? Só vai falar com a naturalidade absoluta se você aprender pequeno. Se você for aprender alemão já no ensino médio, no ensino superior, você tem plena capacidade de falar bem. Mas as pessoas sempre vão perceber que você não foi criado naquela língua. As crianças, elas são esponjas. Elas absorvem conhecimento por memética, por mimetizar. Ou uma época que o cérebro absorve com uma facilidade, processa com uma facilidade absurda. E em vez de a gente estar ampliando as vagas de creche e dando um ensino de qualidade na base para igualar as pessoas, nós precarizamos, temos um ensino muito ruim no fundamental. Isso não é uma opinião, são todos os índices. O Brasil vai mal nos índices mundiais. O Brasil ele é um dos 4 últimos. Assim, a gente está perto nem Botsuana, que Botsuana está na nossa frente. A gente fica perto de Gana, Togo. Realmente a gente está no limite, estamos lá embaixo de todos os índices mundiais. E aí, quando vai para a realidade brasileira, o estado do Rio de Janeiro vai mal e a cidade do Rio de Janeiro vai mal. Então, num país que já vai mal, nós conseguimos a façanha de ir pior ainda. Então, e aí o Brasil não ganha produtividade, porque a gente acaba tendo uma mão de obra, pessoas que não foram bem educadas e não foram bem igualadas. E a gente tem a pretensão, o sonho, que como diria Collor, é o sonho de uma noite de verão, de achar que seríamos capazes de corrigir essas distorções no ensino superior. Um grande erro, porque gasta-se muito, absorve-se pouco
porque você não tem como universalizar o ensino superior. Isso é outro sonho de uma noite de verão, não tem como. Então você consegue colocar uma parcela para dentro e você não tem mercado de trabalho para essas pessoas. E você não consegue sanear as deficiências que elas carregam de vida. Porque elas não tiveram acesso, lá atrás, a uma alfabetização de qualidade, a uma matemática de qualidade, a um português de qualidade. Isso é um grande fato. Então, eu acho que 2 pontos que certamente, aí fazendo nosso exercício de futurologia, que Lacerda priorizaria nesse momento, como você pontuou muito bem, é a questão do orçamento. A cidade do Rio de Janeiro não pode se tornar que nem o estado do Rio de Janeiro, que é um pedinte. O estado do Rio de Janeiro é um pedinte. Pode ser muito... Ah, Pedro, que pesado. Mas a realidade é essa. Porque o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, ele pactuou um regime de recuperação fiscal que é o único estado do Brasil que está no regime de recuperação fiscal. Nós não pagamos dívidas com a União. Estão todas suspensas. Suspensas. E agora, no meio da crise, o governo do estado vai lá e vai falar: olha, União, eu estou sem dinheiro para pagar os salários do servidor. Ah, Pedro, a crise do coronavírus, claro, beleza, concordo. Uma situação muito difícil para todo mundo. Mas a gente não consegue criar caixa. A gente não consegue fazer reserva. Já estamos há 3 anos sem pagar dívidas com a União e não conseguimos criar um mínimo de caixa. E nós já tínhamos o perigo de atrasar o salário do funcionalismo antes do Covid. Já era uma possibilidade no Estado que não paga as dívidas com a União porque está no regime de recuperação fiscal. No Estado que prometeu privatizar a SEDAI e não privatizou há 3 anos. Então é um Estado que é um pedinte, é um moleque porque não consegue assumir e levar adiante seus compromissos. Que é outro ponto que eu tenho certeza que Lacerda não teria o menor problema em usar essas palavras. É um Estado moleque e é um Estado irresponsável, um pedinte porque é incapaz de se organizar. Não teria nenhum problema em usar as palavras, porque ele não tinha pudores no uso dos termos. Como disse o atual governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, quando ele citou o Lacerda uma vez, ele falou assim: o Lacerda nos ensina o exemplo da oposição como deve ser feita. Por quê? Porque dá o nome às coisas que elas realmente têm. Né? Não fica eufemismos, meu Deus, é isso, é aquilo, colocando ursinhos carinhosos em cima. Ele vai no ponto, ataca no fulcro da questão. Exatamente. Duramente. Retomando um pouco alguns pontos que você mencionou, ainda voltando à questão do orçamento, da responsabilidade fiscal, isso que você falou é perfeito. Eu recentemente estive num debate com um petista, e o petista soltou declara... Meus pêsames. Obrigado. O petista soltou a seguinte declaração: a vida é mais importante do que a responsabilidade fiscal. Esse tipo de chavão que dói no coração você ouvir. O sujeito está completamente fora da realidade, como se os recursos surgissem e nascessem do capim. Né? A matemática não existisse. O sujeito viola completamente as leis da natureza. Então tudo começa daí, tudo parte daí. Em relação à educação, eu separei alguns trechos que eu coloquei no livro, no meu livro, Lacerda, a Virtude da Polêmica, que dizem muito do que você acabou de dizer e também dizem muito respeito diretamente à sua experiência. Você certamente encarou, eu como estudante, mas você muito mais como dirigente de um DCE, lidando lá com aquela política estudantil mequetrefe que o pessoal faz. Né? Eu separei os trechos aqui que o Lacerda proferiu na época dele, isso aqui, repito, anos 60. Né? Vamos ver o que o Lacerda dizia. Vamos dar voz aí. Em primeiro lugar, a questão do ensino superior. O ensino superior, diz o Lacerda, que se dá ao luxo de ser gratuito em um país sem ensino primário. Isso já resume tudo o que você acabou de dizer. Né? Ele critica muito também o que ele chama de uma abordagem excessivamente livresca na educação, pouco eficaz, e que ainda se investia na época, e diz assim: com que rigor, portanto, devem os privilegiados que têm ensino superior gratuito, você vê que ele está sempre batendo nessa tecla, né? Perfeito. Tratar de estudar em vez de protestar contra a lei que lhes quer favorecer o estudo. Não vi até agora, porque isso na época era a discussão da lei de diretrizes e bases da educação, que dava maior liberdade às instituições de ensino e, sobretudo, ao ensino privado. Lacerda defendeu essa lei. Não vi até agora um estudante que estuda, e a gente tem dificuldade de ver isso acontecer na universidade, um estudante que estuda, né, protestar contra a lei de diretrizes e bases. Vi sim
os pelegos estudantis, casta de privilegiados, novamente as palavras muito diretamente e objetivamente ditas, casta de privilegiados, que frequentam escola sem estudar e a frequentam de graça, isto é, por conta dos pobres, cujos filhos não têm escola primária para aprender a ler. Em última análise, as orgias cívicas do pequeno grupo de pelegos estudantis são custeadas através de um governo de demagogos e aventureiros pelos pais sem escolas para seus filhos. É fácil falar assim em patriotismo, em causas nacionais, quando a principal causa nacional, que é a da escola, serve de pretexto à guerra particular de alguns materialistas contra a formação espiritual da criança, etc, etc, etc. Ele fala aqui do monopólio da consciência, dominado por uma casta, tudo isso patrocinado pelo Estado. Aí ele vai falar da militância comunista dentro das universidades, que na época já existia. Aí diz, há que exigir do professor que dê aulas e do aluno que as assimile ainda mais que as ouça. A frequência de mestres e alunos, não direi só obrigatória, mas voluntariamente obrigatória, se posso dizer, é condição de existência da universidade. Nenhum ensino bom é fácil, nenhum ensino realmente bom pode ser barato. A sociedade, que é quem paga o ensino, que alguns apelidaram de gratuito, é outra coisa que acontece muito nos debates de hoje. É gratuito, é público, gratuito, universal e de qualidade. Né? Mas, repito, dinheiro não nasce de capim. Isso o Partido Novo enfatiza muito. Com certeza temos a frase clássica, né? Não existe almoço grátis. E é incrível como até hoje não conseguem assimilar isso. Então hoje, o Lacerda estava dizendo isso para o pessoal nos anos 60. A sociedade, que é quem paga o ensino que alguns apelidaram de gratuito, que se prepare para pagar pelo bom ensino que ele realmente precisa receber, pelos seus professores, pelos seus organizadores. Tanto mais no Brasil, onde os raros que alcançam a universidade, menos de 100 mil privilegiados na época, sim, enquanto milhões não chegam lá e outros milhões não passam da escola primária. Por isso mesmo, os universitários, concluiu Lacerda, longe de terem o direito de abusar dos meios que o povo custeia para que se formem, têm o dever de estudar, de frequentar as classes, de dar e exigir trabalho dos professores. A gente vê muito também professores que não se comportam à altura do cargo que exercem, da função nobre que exercem, não apenas em função da militância, da prostituição ideológica do ensino, mas também simplesmente por não irem, pela abstenção, por não aparecerem para dar as aulas nas faculdades públicas. De aproveitar, ele fecha cada hora da universidade para que o povo em vão não se prive do pão e da escola primária, enquanto uns poucos de seus filhos se formam doutores, não como quem se engaja, mas como quem se esquiva. Então, Lacerda, na época, já estava dando uma surra nessa questão. A professora Sandra continuou a dar uma surra nessa questão na década de 80, como você bem pontuou, e agora é nosso dever continuar a dar, hoje mais do que nunca. Em que, repito, apesar de nós não estarmos enfrentando uma guerra mundial, de muitas reformas infraestruturais na cidade, que na época eram escassas, já terem sido feitas, a gente sofreu um atentado orçamentário, a gente sofreu um atentado a nível federal pelo governo do PT, e sofreu aqui na era do PMDB, de Sérgio Cabral e companhia, do Estado, do Rio de Janeiro, né, e agora começa a ter problema na cidade. Então, nossos políticos têm um potencial destrutivo quase tão grande quanto a Guerra Mundial. O problema a natureza do problema é a mesma. Mas, seguindo na linha das prioridades do Lacerda, sem dúvida, a questão orçamentária, a questão da educação. Outra coisa que você comentou que precisa ser recuperada do Lacerda é que o Lacerda era completamente avesso a uma política tecnicista, uma política economicista, uma política dos índices, uma política relativa apenas aos números, porque é necessário na atividade política, em primeiro lugar, soerguer a autoestima da sociedade com que você se comunica. Não era outra a razão pela qual Lacerda deu ao seu discurso inicial o título de Cidade Devastada, enfatizou a cidade devastada. Ele apontou para o problema e depois instigou a sociedade para a necessidade de trabalhar, de operar, de se soerguer a sua autoestima, mobilizar as suas forças para reagir e dar a volta por cima. Isso você precisa investir na comunicação, você precisa investir na transparência, no diálogo, na comunicação com a sociedade. Ele fez muito essa crítica ao governo militar. Ele achava que o governo militar não investia
nessa esfera da comunicação, em explicar para a sociedade o que estava sendo feito. Investia apenas ali no que a gente sabe, a tecnocracia militarista, né, os especialistas, e dane-se a sociedade, vamos tocar o bar. Não é uma visão liberal, é aquela visão positivista. Né? Exatamente. Vamos lotear o governo de técnicos e que como se isso necessariamente fosse significar resultado. Como se as ideias não fossem mais importantes do que a própria técnica. Porque você tem visões técnicas que te amparam para A e te amparam para B, que às vezes são completamente diferentes. A técnica tem que ter alma no sentido da ideia e da comunicação. Se você não tiver essa comunicação entre técnica, ideia e comunicação, se não tiver isso fluindo bem, a população não está envolvida no que você está dizendo. E ela não vai se sentir representada. E aí não tem ideia, por mais tecnicista que seja, que tenha como vingar. Precisamente. E, para além disso, isso que você comentou e eu acabo de ratificar com base no Lacerda, uma das primeiras providências que o Lacerda tomou quando assumiu o governo, influenciada pelo viés federalista descentralizador da UDN, que era a grande bandeira da UDN, a UDN nasce em 1945 com essa missão de fortalecer os estados e os municípios em reação ao centralismo fanático e exagerado do varguismo. O Juarez Távora, que foi o candidato, ele era tenentista, foi um dos rebeldes tenentistas, mas acabou sendo o candidato presidencial da UDN, se não me engano, contra o JK. Juarez Távora defendia muito arduamente o municipalismo, concentração, destinar mais recursos ao município, à localidade, fortalecer a localidade na resolução dos seus próprios problemas. Inspirado por essa filosofia, e por essa filosofia da necessidade da comunicação, da necessidade da interação da sociedade com os políticos e com o governo, a necessidade de uma política orgânica, uma política que tenha um programa por detrás, que não seja meramente técnica e nem meramente fisiológica, é que o Lacerda fez a sua divisão da cidade-estado da Guanabara em regiões administrativas. Disse que, na época, quem diz isso é o Maurício Domingues Pérez, é importante eu citá-lo, porque boa parte do meu capítulo sobre o governo da Guanabara se baseia no estudo que ele fez. Ele fez um estudo muito completo de doutorado sobre a administração lacerdista na Guanabara, e boa parte do que eu afirmo, dos números, da parte numérica, quantitativa que eu pego do governo para o livro, vem do estudo dele. Ele fala que muitos políticos, políticos da cidade da Guanabara, sentindo que a divisão do Lacerda faria com que eles perdessem a sua influência nos seus currais eleitorais, conseguiram impedir que essa divisão fosse tão intensa, tão significativa quanto ele gostaria. Às vezes as pessoas falam que o Lacerda era muito centralizador. Na verdade, em parte, as circunstâncias o impuseram, né, pela reação política a esse esforço dele de descentralização. Em parte, de fato, ele era uma liderança voluntarista que queria marcar presença em tudo. Ele estava lá batendo ponto no hospital para ver como é que estavam as obras, para ver como é que estava funcionando o serviço da saúde. O Lacerda sempre estava lá presencialmente observando o andamento do serviço público. Então, a descentralização, fortalecer as localidades para que elas cuidem dos seus problemas, das suas questões particulares, era também uma das preocupações fundamentais do Lacerda no seu governo. Do meu ponto de vista, hoje, aqui como ilustre morador da Ilha do Governador, na minha querida terra, uma região administrativa... Na qual morei até os 15 anos. Não sabia. Moneró. Eu moro no Jardim Guanabara. Sim, é muito bom e a gente tem vários bairros aqui, mas a gente tem uma região administrativa. E o que eu vejo muito é que, apesar de ser uma região administrativa, a gente vê os nossos políticos daqui, os nossos vereadores, a nossa liderança, cadê? Né? Não se comunicam com a sociedade. Aparecem no momento da eleição, depois você vê que nem rede social, a maioria deles mantém direito. Os vereadores daqui que são eleitos, com sorte se eleger, não são transparentes, não se comunicam com o munícipe, com o cidadão insulano. Então eu queria te ouvir sobre isso, essa falta de comunicação e também como que essa preocupação do Lacerda com a descentralização administrativa e em passar as prioridades, as questões, o mais possível para o local,
o que vem muito do princípio de subsidiariedade, tanto do liberalismo quanto da democracia cristã. Perfeito. Como é que você pega a aplicação disso para a resolução do quadro carioca no momento atual? Acho essencial. Nós vivemos na segunda maior cidade do país, caminhamos aí para 7 milhões de habitantes, temos mais de uma dezena, mais de uma dúzia, na verdade, de regiões administrativas. Salvo engano, na verdade, são 24 regiões administrativas. Muita gente acha que a Ilha do Governador é um bairro, só que, na verdade, a ilha tem mais de uma dezena de bairros. Moneró, Cacuia, Cacontá, Bom Sucesso, Bananal, Jardim Guanabara, Jardim Carioca, porque, na verdade, a ilha ela é uma região administrativa. Jacarepaguá é outro exemplo de lugar em que as pessoas acham que é um bairro, e não é um bairro, é uma região administrativa. E ali, dentro dos bairros, Santa Clara, Tanque e tudo mais. E o prefeito César Maia, ele começou um pouco esse caminho Não começou porque houve movimentos anteriores, né? Mas ele também avançou nisso ao fortalecer os subprefeitos nessa descentralização. Então, algumas gestões deram muito espaço para que os subprefeitos tivessem muita voz. E, de fato, fossem eles os cobrados nas suas regiões. Porque quando o subprefeito começa a aparecer mais e tem mais autonomia, você, insulano, deixa de querer cobrar o Eduardo Paes, que está lá na Gávea, por exemplo, na Gávea Pequena, ou cobrar o Crivella, está lá na Gávea Pequena, ou está no centro da cidade, e você passa a cobrar o subprefeito da Ilha do Governador, que está aí do lado do Ilha Plaza, ali no Jardim Carioca, onde tem a subprefeitura. Se torna muito mais factível dele conhecer o seu problema e de você conseguir alcançá-lo com o seu problema. Então, eu acho que o caminho da descentralização na cidade do Rio de Janeiro, fortalecendo os subprefeitos e cobrando dos subprefeitos é muito bom. Agora, como nós podemos metrificar isso? A vereadora Janaína Lima, do Partido Novo em São Paulo, ela criou, por exemplo, um projeto de lei que previa o índice de empreendedorismo em São Paulo, que seria medido conforme as subprefeituras. Porque, por exemplo, muitas concessões de alvarás, a facilidade, o trâmite de alvarás municipais são delegados às subprefeituras. A gestão do código de posturas, que envolve, por exemplo, vendedores ambulantes, camelôs, é responsabilidade da subprefeitura. Então, você pode delegar algumas funções às subprefeituras, que seriam da prefeitura, passamos às subprefeituras e passamos a cobrar delas que otimizem os seus processos. E quanto mais fácil forem os processos, nós vamos ranqueando e assim o cidadão consegue metrificar, consegue analisar melhor esse resultado. Então, sou completamente a favor. Não posso falar que é nível institucional do Novo, mas por tudo que eu conheço do partido, ele também seria naturalmente a favor de nós darmos mais voz à descentralização. Claro, sempre acompanhado de metas, fiscalização, resultados, porque também soltar sem cobrar não dá. Um dos lemas do partido é liberdade com responsabilidade. Então, se damos liberdade aos subprefeitos, a responsabilidade vai junto. Esse é um ponto. O outro ponto que você cobrou, é claro, é a capacidade de comunicação. Muita gente, antigamente, né, vários mandatários, a Ilha do Governador sofreu muito com isso, achava que comunicação era na época da eleição e durante o mandato fazia assistência social. Dando nome aos bois, como o Carlos Lacerda certamente faria, a Graça Pereira, que foi vereadora há muito tempo aí, ela tinha centros de assistência social, que aí você coloca um dentista, coloca um ortopedista, coisas que são do seu bolso, que eu já acho bizarro, né? Enfim, sem querer entrar nesse ponto, mas eles bancavam centros de assistência social, recebiam as pessoas, cadastravam as pessoas e achavam que isso era um mandato representativo. Isso é compra de voto permanente. E com certeza não é com o salário dela de vereadora, no passado, de vereador, que bancava aquilo. Era com esquemas, seja lá quais forem, que mantinham esses centros de assistência social. Sendo que o papel da democracia representativa, e só representa quem se comunica, o papel do vereador, deputado estadual, federal, do parlamentar, é estar em permanente diálogo para representar. E aí vem essa capacidade de comunicação que a gente falou. É você estar na rua, ouvindo as pessoas. Hoje, o estar na rua é muito estar nas redes sociais. É você responder os comentários de Facebook, responder o inbox, se colocar à disposição, fazer reunião. Enfim, é você estar em permanente diálogo. Então, eu acho esses 2 pontos essenciais. E, claro, quanto mais você descentraliza, mais fácil é o diálogo. Porque, como eu disse, é muito mais difícil você ter uma agenda com o prefeito. Você tem uma agenda com o subprefeito, é obviamente mais fácil.
Então, quanto mais nós descentralizamos, mais fácil fica a comunicação pelo lado do acesso e pelo lado da mensagem. Porque a mensagem que preocupa a ilha do governador pode não ser a mesma que preocupa Copacabana. Hoje, Copacabana vive muito com a desordem urbana. E, claro, afeta a cidade como um todo. Mas talvez o bairro de Jardim Guanabara não esteja tão afetado pelo caos urbano, pela desordem urbana, quanto está Copacabana. Talvez a prioridade de Jardim Guanabara fosse o acesso à água de qualidade. Talvez fosse melhorar a situação da Praia da Bica. Enfim, é isso. Quanto mais você descentraliza, mais refinada também é a mensagem, mais próxima é do cidadão. Lucas, a gente está caminhando aqui para... Acho que faltam 1 ou 2 minutos. Passou super rápido aqui essa hora. Então, eu queria te agradecer pelo papo, por dedicar esse seu tempo à nossa conversa e, por fim, agradecer aos nossos seguidores e apoiadores que nos acompanharam.